A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, o Lula descobriu que o Modi, o primeiro-ministro da Índia, não come carne. E já acionou o plano B da diplomacia brasileira: o queijo. Pois é, o primeiro-ministro da Índia chega em Brasília nessa terça, e o presidente já tá tentando conquistar o homem na base da tábua de frios. Mas o verdadeiro desafio não tá na cozinha, tá na balança comercial. Mesmo com todos os discursos bonitos lá do BRICS, a Índia ainda é tipo aquele contato do WhatsApp que visualiza, responde com emoji, mas nunca fecha negócio. E o Lula tá cansado de ficar no vácuo. Então, hoje eu te conto, primeiro, por que o Brasil e a Índia, apesar de parecerem melhores amigos no G20, quase não trocam mercadoria, o que tem gergelim, etanol, avião e até Conselho de Segurança da ONU nessa conversa, e por que, no fim das contas, o Modi talvez saia daqui levando um pedaço de queijo, mas não muito mais do que isso. Então, uma boa conversa aí sobre possíveis negócios Brasil-Índia. Também vamos falar sobre uma coisa não muito legal para os fãs de creme de avelã. Primeiro foi o azeite, depois o cacau, o café entrou na fila e agora a próxima vítima do caos climático global pode ser ela. A rainha dos cafés da manhã preguiçosos, das sobremesas rápidas e dos potes que a gente come escondido de colher, a Nutella. Sim, aquele produto que por algum motivo tem código de rastreio agora nos supermercados. Vocês viram isso? A Turquia, que é tipo o Pelé das avelãs, produzindo aí 65% do que o mundo consome, levou uma geada tão forte que metade da safra foi pro ralo. Resultado, o preço das avelãs disparou 30% desde abril. E olha só, deve continuar subindo. Aí você pensa, mas é só avelã. Só que, olha só, 13% de cada potinho de Nutella é feito dessa bendita castanha. E a maior compradora do mundo é ninguém menos que a Ferrero. Aquela mesmo dos Ferrero Rocher, douradinho de Natal, que custa uma fortuna. Ou seja, se a geada continuar, o drama não vai ser só no clima, vai ser no bolso também. Então, no episódio de hoje, eu também te conto como que a crise das avelãs virou um problema global, por que o presidente Erdogan tá tendo que lidar com um agricultor bravo e inflação subindo, e também como até investidor gringo tá querendo ganhar dinheiro com essa escassez. E olha só, não quero estragar a matéria, mas o apocalipse não virá com meteoro. Vai vir com um aviso do mercado: produto fora de estoque, tente novamente em agosto de 2026. O que você achou dessa chamada? Fraca, né? Mas o importante é você seguir a gente. Caso você não siga ainda, você pode entrar no nosso perfil e colocar pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bora pro episódio. O presidente Lula quer se aproximar da Índia. Aquele que é o país mais populoso do mundo e também fortalecer os laços comerciais entre os dois países. A questão é: como fazer isso funcionar de verdade? Lula vai receber o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, em Brasília nessa terça-feira. Apesar de Brasil e Índia fazerem parte do grupo BRICS e de terem interesses parecidos em algumas áreas, como o combate à pobreza e a produção de biocombustíveis, a Índia ainda é um parceiro comercial pequeno para o Brasil. O comércio entre os dois países fica bem atrás do que o Brasil movimenta com a China, os Estados Unidos, a Argentina e até a Alemanha. Esse descompasso ficou claro na fala do próprio Lula na semana passada. Ele brincou dizendo que só recentemente descobriu que o Modi, por ser hindu, devoto, não come carne. O que é curioso, já que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. A solução que ele sugeriu, abre aspas: então, por favor, providencie uma caixa de queijo. Eu quero colocar na mesa para ele jamais reclamar da comida brasileira e, quem sabe, começar a comprar o queijo brasileiro. Fecha aspas. Bom, por trás da piada tem um esforço real. Com as tarifas comerciais impostas pelo governo Trump que estão bagunçando o comércio internacional, Lula tem passado os últimos meses tentando ampliar o número de parceiros comerciais do Brasil, saindo da dependência dos mercados mais tradicionais. E agora ele quer, de fato, destravar a relação com a Índia. Uma relação que nunca engrenou por completo, tanto por diferenças estruturais, quanto pela concorrência direta entre os dois países, que, caso você não saiba, muitas vezes vendem os mesmos produtos do mercado global. Mesmo assim, o comércio entre os dois cresceu. Desde que Brasil e Índia entraram no BRICS junto com China, Rússia e África do Sul, o volume de negócios dobrou. Só nos primeiros 5 meses de 2025, o comércio entre os dois países cresceu 24% em comparação com o mesmo período de 2024, isso segundo dados do governo brasileiro. Mas a Índia, com seus somente aí 1,4 bilhão de habitantes,
ainda é um mercado com muito potencial não aproveitado pelo Brasil. Para você ter uma ideia, o país asiático é uma potência agrícola e nos últimos anos fez sua balança comercial explodir com a China. Para ter uma ideia, o comércio entre Índia e China mais que quadruplicou desde 2009, quando o BRICS, foi criado. Hoje o Brasil vende basicamente açúcar e petróleo bruto para a Índia, mas o governo quer mudar essa história. Um exemplo, a Embraer, que é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, abriu nesse ano uma subsidiária em Nova Delhi. O objetivo é entrar de vez no mercado indiano de defesa e aviação. O Brasil também quer ampliar um acordo comercial que já existe entre Índia e o Mercosul, aquele bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A ideia é facilitar o comércio de mais produtos com menos tarifas. E tem ainda uma frente curiosa, o mercado de gergelim. Você achou que eu não ia falar de gergelim hoje? Se enganou. Apesar de Índia ser uma das maiores produtoras de gergelim do mundo, ela importa o produto durante os meses em que a produção interna não dá conta. Desde 2020, quando abriu oficialmente esse mercado para o Brasil, as exportações brasileiras de gergelim cresceram bastante. Outro ponto de interesse é o etanol. A Índia está aumentando o percentual de etanol misturado à gasolina como parte de uma política de energia limpa. O problema é que o país ainda impõe limites para a importação do produto, justamente para proteger a produção local. Mesmo assim, Lula quer negociar acordos bilaterais para vender etanol brasileiro para lá. Segundo o Apex Brasil, que é a agência de promoção de exportações do governo, essa pode ser uma boa oportunidade para a gente. A lógica é a seguinte: a Índia produz muito açúcar, certo? Que também é usado para fazer etanol. Mas dependendo da safra, às vezes falta açúcar no mercado interno. E quando isso acontece, eles precisam importar ou açúcar ou o próprio etanol. E aí, o Brasil entra como uma fonte alternativa importante. Só que o Brasil não está sozinho nessa disputa. O governo indiano também está negociando um acordo comercial com os Estados Unidos para tentar evitar tarifas. E os americanos também estão de olho em vender etanol para o enorme mercado indiano. Por fim, tem a parte diplomática. Depois da reunião dessa semana no Rio de Janeiro, Lula vai passar para Modi a presidência rotativa do BRICS. Os dois têm usado o bloco como vitrine para mostrar que querem entrar como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Essa meta ela foi reafirmada agora no Brasil e deve seguir como prioridade para a Índia nos próximos anos. Não, e bora falar de Nutella sim, nem só de geopolítica e temas extremamente relevantes vive o jornalismo, e vocês. Olha, depois do susto com o azeite de oliva, do aumento também no preço do cacau e das dores de cabeça no mercado de café, agora é vez de outro produto do dia a dia entrar na roda, o avelã. Aquela castanha que dá gosto e preço à Nutella. Na Turquia, que sozinha é responsável por cerca de 65% de toda a produção mundial de avelãs, os preços no atacado subiram cerca de 30% desde abril. E por quê? Porque o país enfrentou a pior geada de primavera dos últimos 10 anos. As temperaturas baixaram demais justo na hora errada, quando as árvores estavam começando a produzir. Resultado, parte da safra congelou antes mesmo de nascer. E a previsão é de que os preços continuem subindo, isso segundo dados da Expana, uma empresa especializada em inteligência agrícola. Isso porque, como a Turquia domina esse mercado, qualquer problema climático por lá acaba afetando os preços no mundo todo, e a indústria já está de olho. Produtores menores como Itália, Chile e Estados Unidos até tentam cobrir parte dessa demanda, mas nenhum deles tem escala suficiente para compensar a perda turca. Quem mais se prepara com isso é a Ferrero, a gigante italiana por trás de marcas como Ferrero Rocher e, claro, Nutella. A empresa compra sozinha cerca de 1/4 de toda a produção de avelãs da Turquia. E não é pouca coisa, 13% da composição da Nutella é feita de avelã, ou seja, qualquer instabilidade nesse mercado impacta direto no custo do produto. Olha, a Ferrero até admitiu que eventos climáticos como a geada podem afetar a produção turca, mas garantiu, por enquanto, que não espera interrupções no fornecimento porque tem outras fontes alternativas, como a Itália, o Chile e os Estados Unidos. Ainda assim, o alerta está aceso. Esse caso das avelãs é só mais um exemplo de como a produção de alimentos no mundo está cada vez mais vulnerável às mudanças climáticas. O cacau e o café também subiram de preço por conta de eventos extremos como seca e calor intenso. O azeite de oliva, especialmente no sul da Europa, foi diretamente afetado pelas ondas de calor. E aqui no Brasil, que é um dos grandes exportadores agrícolas do planeta, a gente viveu no ano passado a pior seca da história. Então, segundo a Associação de Engenheiros Agrônomos da Turquia, o problema é que os invernos estão ficando mais quentes. Isso faz com que as árvores frutíferas acordem, entre aspas, mais cedo do que deveriam.
quando vem uma geada fora de época, como agora, o estrago ele é grande. Teve agricultores, especialmente em regiões de altitude, que perdeu de 50% até 100% da produção. Esses agricultores não são poucos, são aí cerca de 455 mil famílias que vivem da produção de avelãs na Turquia. E olha só que curioso, a própria avelã tem uma participação bem grande na política, na escolha de presidente da Turquia, porque a área que está concentrada a produção de avelãs é um reduto eleitoral do presidente Erdogan, que nasceu ali e sabe o quanto o preço da avelã mexe com o humor do eleitorado. Na Turquia, é o próprio presidente quem anuncia todo ano quanto o governo vai pagar aos produtores pela avelã. E quando esse preço decepciona, o reflexo muitas vezes vem na urna. Ou seja, o problema da geada não é só agrícola, também pode virar um problema político. E não para por aí, tá? O Banco Central da Turquia já alertou que esse frio fora de época pode aumentar ainda mais os preços dos alimentos no país, o que dificultaria ainda mais o combate à inflação, que já está acima dos 30% por lá. Enquanto isso, tem gente tentando lucrar com o caos. Sempre tem, né? Olha, um fundo de investimento da Finlândia chamado Evli anunciou que comprou ações de uma empresa turca que processa avelãs, a Balzugida. Eles apostam que o preço da castanha pode quintuplicar, sim, multiplicar por 5. Isso no próximo ano. A análise deles se baseia tanto no impacto da geada como também na proliferação de pragas que têm afetado as plantações. A principal associação de exportadores da Turquia já reduziu sua estimativa de safra em 20%, de 760 mil para 609 mil toneladas. E o recado é claro, as avelãs que foram perdidas agora não têm reposição até a colheita do ano que vem, que só acontece entre agosto e setembro lá de 2026. Pois é, tempos complexos aí para os amantes de Nutella. Aliás, você é daqueles que ainda gosta de Nutella ou já não tem interesse nenhum por isso? Eu pessoalmente gosto. E você? O que você acha? Comenta aqui. Bom, as informações são da Bloomberg News, eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidamente os comentários do episódio passado, quando falamos de Lula, irritado com a ameaça de Trump. Lloyd diz, estou me viciando nesse podcast, devo me preocupar? Não, Lloyd, tá tudo sussa, tá? Big beijo. Beatriz Saltão e Daisy Cardoso disseram que ficaram surpresas com o UAU que a Daiane colocou no episódio passado. Joaquim Marçal diz, eu aqui no meu trabalho CLT ouvindo de milionários saindo do país para fugir de impostos. Ai. Desculpa aí, eu fui indelicado aí nessa pauta. Marcondes Alves diz, por essas e outras eu gosto da Itália, mas eu não tenho riquezas para ser taxado. KKKK. Risos de tristeza, né? E Laura Caroline diz, ela colocou, uau, muito bom, eu gosto de falar junto com as informações são da Bloomberg News, eu sou Alan Blanco e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! Só errei hoje porque não era o Lohian, finalmente vai sair o episódio do Pistache. Inclusive o episódio do Pistache não saiu hoje por questões editoriais, a gente tá dando uma revisitada aí na matéria, mas ela deve sair logo menos. E eu vou ficando por aqui, gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá, big beijo!